Outra coisa que é importante a gente saber é a questão de quanto tempo, né? Então, a sustação, o partido político entende que realmente ele precisa daquele membro, que é um importante membro do partido, aquele deputado que foi oferecido uma denúncia contra ele propõe o pedido de sustação no prazo improrrogável de 45 dias. Né? Então, nesse prazo improrrogável de 45 dias, a casa precisa deliberar. O prazo é para deliberação, tá, gente? Então, o partido político faz o pedido, entrega à mesa diretora da casa e no prazo improrrogável de 45 dias, este pedido tem que ser apreciado e aprovado por maioria absoluta dos membros da casa. Algo interessante que também tinha antes da emenda é que o voto era secreto. Então, cuidado, que vocês podem algumas vezes se deparar com alguma pergunta que fale, né, que a votação para a sustação do processo contra um parlamentar, ela é voto secreto. Não, não é voto secreto, tá, gente? O voto é aberto. O voto é aberto e maioria absoluta. Então, quais são os requisitos para que essa prerrogativa, né, que esse processo aconteça, essa prerrogativa aconteça? Primeiro, a gente tem que observar que são crimes comuns cometidos após a diplomação. Por que crime comum? Crime comum, a gente já estudou lá quando a gente falou de presidente. São aqueles crimes tipificados no Código Penal ou leis penais especiais, tá? Então, é para isso que serve essa prerrogativa. Por quê? Porque se você praticar um crime comum, você, uma pessoa comum que não é deputado ou senador, você vai ser julgado, o MP vai oferecer a denúncia em primeira instância e esse processo vai correr. Quando você é diplomado, deputado ou senador e pratica um crime comum, após a diplomação você vai ser julgado originariamente pelo STF. Outro requisito importante pode ser feito um pedido de sustação pelo partido político. Então, o partido político, não tendo interesse em perder este membro, ele vai fazer um pedido de sustação. Para quê? Para que o processo não corra durante a legislatura. Para que esse pedido seja aceito e para que esse processo seja suspenso, deve ser aprovado por maioria absoluta dos membros da casa em votação aberta. Então, os membros da casa devem fazer uma votação aberta para decidir se o processo deve continuar ou se o processo deve ser sustado. E quem tem que fazer? O partido político, e vai ser julgado no prazo máximo de 45 dias. Outra situação extremamente importante é em relação à imunidade, né? Não existe essa imunidade processual em relação a processos que o deputado ou senador praticou antes da diplomação. Então, esses processos eles vão seguir para os trâmites normais. E em 2018, o STF deu uma importante decisão que mudou todo o rumo deste cenário em relação a foro, em relação a essa competência do foro. Por quê? Antes dessa decisão de 2018, uma vez o deputado ou senador diplomado, se ele tivesse um processo anterior, esse processo seria remetido ao STF. Se ele praticasse qualquer situação, era o STF que ia julgar, independente de ser relacionado à sua função ou não. Em 2018, o STF ele restringiu o foro, ele restringiu a prerrogativa de foro, dizendo que somente serão apreciados e julgados os processos de deputados e senadores, de crimes ocorridos após a diplomação e, além disso, crimes que tenham relação com a função parlamentar. Com isso, o que aconteceu?
um monte de processos que estavam parados no STF tiveram que voltar às suas varas de origem. Então, extremamente importante, tá, gente? Guardem isso. É um posicionamento do STF. O STF, desde 2018, entendeu que para ter a prerrogativa de foro, o crime tem que ser praticado após a diplomação e ter ligação direta com a função desempenhada. Demais crimes praticados, ainda que sejam após a diplomação, serão julgados no lugar competente, tá? E aí entra nessas competências. Então, eu coloquei até aqui uma notícia do próprio STF falando sobre isso, que é extremamente importante, tá? É extremamente importante vocês saberem, porque até então o posicionamento do STF era outro. Tudo ia para o STF, tanto aqueles processos que estavam em andamento, tanto os demais processos que pudessem ser abertos que não tivessem relação com a sua função. Então, havia um acúmulo muito grande de processos que estavam aguardando pendentes de julgamento. Com isso, deu uma desafogada nesses julgamentos que o STF tem que fazer em relação a deputados e senadores. Extremamente importante, peço que vocês tomem atenção e leiam sobre este assunto. Outra coisa interessante, deputado federal, estadual, deputado distrital e vereador, tem prerrogativa de foro? Os deputados estaduais distritais têm prerrogativa de foro. Eles serão julgados pelos tribunais de justiça e também desde a diplomação. Vereador não tem. A única imunidade que o vereador tem é a material, na circunscrição do seu município. Imunidade formal, vereador não tem, tá? Então não se esqueçam disso. O vereador só tem imunidade material na circunscrição do seu município. Imunidade formal, ela é estendida a deputados distritais e deputados estaduais, mas não a vereadores. E a imunidade formal para prisão? Ela está prevista no parágrafo 2º do artigo 53 e diz que, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, regra: deputado e senador, desde a diplomação, desde a validação dos seus votos, não pode ser preso. Esta é a regra. Existe exceção? Sim. A única exceção é de flagrante de crime inafiançável, tá? A única exceção de prisão cautelar. Tudo bem que nós vamos falar da prisão-pena, essa prisão-pena ela tem que ser cumprida. Mas no primeiro momento, o deputado ou senador, ele não poderá ser preso em flagrante. Qual é a única exceção? Crime inafiançável. Então, em relação a essas prisões processuais, prisão preventiva, prisão temporária, deputado ou senador não pode ser preso. Em relação à prisão em flagrante, de crime inafiançável, qual é o procedimento? O deputado ou senador é preso. Com esta prisão, esses autos, o auto de prisão em flagrante deve ser enviado no prazo de 24 horas à casa respectiva. Grifem aí 24 horas, tá, gente? 24 horas à casa respectiva, que deverá concordar ou não com a manutenção da prisão deste deputado ou senador. Aqui também há duras críticas à separação de poderes, tá? Alguns constitucionalistas entendem que não poderia o poder, não poderia o legislativo interferir em prisão, nem tampouco, em relação ao processo. Então, há alguns críticos que estaria
ferindo a separação dos poderes. Mas é assim que está escrito na Constituição, é assim que a gente tem que estudar e seguir. Se houve um crime inafiançável, o deputado foi preso, 24 horas esse auto de prisão em flagrante tem que ser encaminhado à casa respectiva, à Câmara dos Deputados, que vai deliberar pela maioria absoluta dos seus membros se ele vai permanecer ou não preso, tá? Vai resolver sobre esta prisão. Se a prisão for de crime que não é inafiançável, ele não vai poder ser preso. A Constituição diz isso, tá? A votação também é aberta, a deliberação é feita por maioria absoluta, é estendido a deputados estaduais e distritais. Vereador também não tem essa imunidade formal quanto à prisão. Não existe esta imunidade para o vereador. Mais uma vez, a gente tem que saber que esta imunidade ela é dos deputados deputados federais e senadores e deputados estaduais e distritais. Vereador não tem. Outra coisa, desde a expedição do diploma, também é muito comum a gente ver perguntas falando desde a posse. Não, desde a diplomação, eles não podem ser presos a não ser por crime, por terem praticados crime inafiançável. Ok, pessoal? Até a próxima!